Sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui no canal do Afinando o Cérebro. E hoje um encontro muito especial com uma convidada de honra em homenagem ao Dia do Surdo, que, aliás, é algo muito importante para ser falado, debatido e compreendido por todos nós. Não é isso, Ingrid? Exatamente. Boa tarde a todos, a todas. Estamos aqui muito felizes porque a nossa convidada de hoje, ela é referência no Brasil em pacientes surdos implantados ou usuários de aparelhos auditivos. Ela é fonoaudióloga, tutora em reabilitação auditiva no método audio-oral pela Academia Brasileira de Audiologia. Ela tem uma acreditação, né, uma certificação internacional em implante coclear pela Medel da América Latina e é uma pessoa absolutamente unânime quando se trata da reabilitação desses pacientes. Com vocês, Gisela Maria Pimentel Formigoni. Gisela Formigoni, bem-vinda! Bem-vinda, Gisela. Obrigada, pessoal, pela honra, pelo convite de estar aqui, falando um pouquinho da minha experiência de 40 anos com os pacientes deficientes auditivos. Pois bom, então, eu preciso contar que quando eu era ainda aprendiz de fonoaudióloga, você já era uma referência e um modelo que a gente tinha como inspiração, Gisela. Que bom, fico feliz. E diante dessa sua experiência toda, para começar o nosso bate-papo aqui, conta para a gente quais os principais sinais de atenção para desconfiarmos de uma perda auditiva em uma criança. Nós temos que pensar no acesso, né, do cérebro aos sons de fala e aos sons ambientais. Mesmo sendo uma perda de grau leve, essa criança nas altas frequências, ela não vai ter acesso aos sons de alta frequência, por exemplo, sh, f, v, z, né? Então, o que acontece? Essa criança não vai ter tida tanto no aspecto do desenvolvimento da linguagem oral, como também no aspecto da fala. Essa fala aparecerá com distorção. Pensando num grau de perda moderada, essa criança terá uma dificuldade muito grande no aprendizado escolar. Hoje é muito difícil essas crianças chegarem na escola sem ter sido diagnosticadas, né? Então, e nos casos de perda severa e profunda, nós temos que pensar muito na questão do período que a gente chama de sensível ou período crítico, que vai de 0 a 3 anos. Se esse cérebro não recebe estimulação dentro desse período crítico, nós não conseguiremos, né, se essa criança for implantada ou aparelhada depois dos 3 anos de idade, nós não conseguiremos que essa criança venha a ter um desenvolvimento dentro de um padrão de normalidade. Nós temos inúmeras pesquisas que nos apontam, se essa criança for aparelhada até 6 meses de idade, nós conseguiremos estimular esse cérebro conseguirá fazer as conexões e ter um desenvolvimento bem próximo a um padrão de normalidade. Então, hoje, o padrão ouro seria de um diagnóstico fechado com 1 mês de idade, tá? O aparelhinho ou o implante coclear não, porque é sempre mais tardio. O que é um implante coclear? Qual a diferença e quando que a gente indica aparelho ou implante? Então, o implante coclear foi uma tecnologia desenvolvida na Austrália para os pacientes que têm uma perda de grau severo ou profundo, que eles não têm acesso ao som da fala através do aparelho de amplificação sonora individual. Então, para vocês terem uma ideia, 10% apenas dos pacientes são casos de implante coclear. Mas hoje é uma tecnologia, né, é uma tecnologia de excelência para esses pacientes. Então, quando eu tenho uma criança ou um paciente com uma perda de grau leve ou grau moderado, nós pensamos num aparelho auditivo. Quando esse paciente tem uma perda de grau severo, borderline, grau profundo, aí não temos como não pensar no implante coclear, porque esse paciente não terá acesso aos sons de fala através dos aparelhos auditivos. Então, é indicado para pacientes de perda severa ou pacientes de perda profunda, tá? E assim, hoje nós estamos buscando, como eu respondi na pergunta anterior, uma excelência cada vez maior para nós diagnosticarmos e aparelharmos essas crianças. Essas crianças estão sendo aparelhadas com 3 meses de idade.
Quando a gente faz o aparelhamento com 3 meses de idade, eu consigo já encaminhar para um centro de implante, que já vai entrar num programa de avaliação para o implante coclear, e essas crianças serem operadas antes de 1 ano de idade. Eu estou com vários bebezinhos nessa condição. Por que que isso é importante? Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui para mostrar o resultado de uma pesquisa muito importante. Essa pesquisa até já não é tão atual, né? Vamos ver se eu consigo. Aqui, ó. Então, assim, existe um estudo, alguns estudos já prospectivos do resultado do desenvolvimento da linguagem oral em crianças que foram... Peraí, deixa eu aumentar. Em crianças que foram submetidas ao implante antes dos 5 anos de idade, tá? Então, assim, quanto menor a idade dessas crianças, melhor vai ser o aprendizado da linguagem oral. Nós vamos poder aproveitar o período maior de flexibilidade neuronal inerente em períodos críticos. E a idade da implantação, ela é diretamente associada a taxas de crescimento dessas crianças. Então, aqui vocês vão poder ver a compreensão da linguagem e a expressão da linguagem. Então, aquelas crianças que foram implantadas antes de 1 ano de idade, elas têm um desenvolvimento paralelo em relação aos seus pares ouvintes. Aqui são os ouvintes. As crianças implantadas com 1 ano e meio de idade já vão ficar bem abaixo, e isso persiste. E com 2 anos e meio, maior ainda o gap entre o que eu tenho num padrão de normalidade nessas crianças, tanto que no que diz respeito à compreensão como à expressão da linguagem. Né? Então, a nossa batalha tem sido muito grande nesse sentido, de quanto antes nós conseguirmos diagnosticar e implantar essas crianças, melhores resultados eles vão ter. Tá? Então, eu tenho crianças, gente, essa menina, por exemplo, foi uma menina que foi implantada bilateral com 2 anos de idade, que com 4 anos de idade ela teve alta, e hoje ela é fluente, mudaram para a Suécia, hoje ela é fluente no sueco e no português. Então, ela conseguiu essa excelência de resultados em função de um diagnóstico precoce e de um tratamento precoce, tá? Então, é fundamental. E é justamente isso que eu acho importante, Gisela. A questão não é só utilizar o aparelho ou o implante, tem todo um trabalho fonoaudiológico com essa criança, né? Conta para a gente um pouquinho como é esse trabalho da fonoaudiologia no paciente surdo. Então, esse trabalho é um trabalho extremamente específico, né? Que a pessoa que vai trabalhar com paciente implantado, ela tem que ter a formação em reabilitação para deficiências auditivas. Porque senão a gente brinca que o implante vai virar um brinco muito caro de R$80 mil em cada orelha, que é mais ou menos o que custa, pensando na rede privada, e o que o SUS paga também por esses implantes, né? Então, a fonoaudióloga tem que ser muito bem preparada. Então, no primeiro momento, nós vamos trabalhar visando o desenvolvimento de função auditiva, então, atenção auditiva, discriminação, reconhecimento auditivo, até chegarmos a uma compreensão. É um processo, né? E, ao mesmo tempo, nós vamos trabalhando também as questões de linguagem desse paciente. Então, à medida que nós temos o desenvolvimento da função auditiva, após 1 ano do implante ativado, começam a surgir as primeiras palavras. E se a fono não tiver uma especialização, se perde esse implante. Hoje, com a questão da pandemia, nós tivemos um ganho no sentido que essas crianças de outros estados, né, de outras cidades que não têm uma fono especializada em sua cidade de origem, podem fazer uma reabilitação com uma fono que tem especialização, ou essa fono dá suporte à família. Então, isso eu acho que foi um ganho muito grande para esse pessoal do Brasil adentro. Eu estou com mais de 10 pacientes fazendo esse tipo de trabalho, esse tipo de suporte, né? Tá? Não, maravilhoso. São algumas vantagens aí que o fato de podermos usar a teleconsulta, né, fazer o telemonitoramento, realmente pode trazer uma pessoa de qualquer região do Brasil ter acesso a profissionais com a sua competência, por exemplo. Então, isso é muito legal. E agora, pensando, Gisela, num adulto ou num idoso que perde a audição, quais os principais desafios que ele vai encontrar?
Então, o primeiro desafio é a adaptação do aparelho auditivo. Eu diria que o primeiro desafio é ele aceitar o uso de um aparelho auditivo, tá? Então, assim, eu tive essa experiência com meu pai, estou com essa experiência com meu marido. Porque, assim, gente, depois dos 40, nós precisamos dos óculos. Depois dos 70, a maioria de nós vai precisar de um aparelho auditivo, né? Então, primeira coisa é eu fazer com que esse paciente aceite o uso do aparelho, principalmente pensando na questão da privação auditiva, que pode impulsionar, adiantar a questão da demência, que a falta de estímulo a esse cérebro vai ocasionar, com certeza, né? Então, primeira coisa, aceitação. Segunda, adaptação do aparelho auditivo. E o que nós temos observado, Ingrid, é que com o trabalho fonoaudiológico, né? Então, você sabe o quanto eu trabalho com isso, né? Inclusive, o primeiro paciente idoso que eu comecei a fazer o trabalho com processamento foi um paciente que a Ingrid me encaminhou, e a partir daí eu abri um leque muito grande. Então, eu faço também, além do trabalho de adaptação do aparelho, é necessário que seja feito esse trabalho de processamento, porque com certeza ele já chega com uma alteração de processamento auditivo central. E quando a gente inicia esse trabalho, é muito mais fácil eles conseguirem se adaptar aos aparelhos auditivos. Então, também o idoso, o adulto, precisará, mesmo aquele adulto que ficou surdo com 25, 30, 40 anos, que não foi em função de uma presbiacusia, mas alguma perda que ocorreu, acidente de moto, meningite, perda súbita, ele precisa fazer um trabalho terapêutico, senão o implante também vai virar um brinco. Eu tenho vários casos de adultos implantados também. Então, é necessário também ser feito um trabalho terapêutico, fonoaudiológico. A fonoaudióloga Daniela está perguntando se é possível um paciente com hidrocefalia ser candidato a implante. Sim, eu tenho um paciente que tem hidrocefalia que fez o implante coclear. Vai fazer o segundo lado agora. Pode sim. Nada impede. Eu até acho que fica uma pergunta bacana perguntar. O que impede a indicação de um implante para um paciente? Impede, por exemplo, a genesia do nervo auditivo ou uma hipoplasia muito grande do nervo auditivo, porque o implante coclear, gente, a Ingrid pediu para explicar, acabei me explicando. Então, assim, é um cabo de eletrodos dos pacientes que não respondem com o aparelho auditivo. Então, o que é feito? Aqui na mastoide, é feita uma cirurgia para colocar um chip de computador, e esse chip de computador tem um cabo de eletrodos. E esse cabo de eletrodos será inserido na cóclea. Então, se eu tenho, e ele será inserido na cóclea, e ele irá estimular diretamente o nervo auditivo. Então, ele vai substituir as células ciliadas existentes dentro da cóclea. Então, assim, se eu não tenho uma cóclea funcionante, não consigo fazer o implante coclear. Se eu tenho a genesia de nervo auditivo, não consigo fazer o implante coclear. Se eu tenho uma hipoplasia muito grande de nervo auditivo, também não se consegue fazer o implante coclear. Ou se tem a cóclea, só que esta cóclea está ossificada, que é muito comum em caso de meningite, também não será possível inserir o cabo de eletrodos, porque aquela cóclea está fechada, tá? Então, são essas situações. Existe o implante de tronco cerebral, só que os resultados do implante de tronco cerebral são bem reduzidos, tá? Então, pensando numa criança, então, às vezes a gente acaba fazendo indicação de libras para essa criança que não vai conseguir ter acesso optimal aos sons da fala. Então, são essas as situações que não... Ou um paciente que tenha comorbidades e tenha problemas muito sérios de saúde que não tem condições de implante coclear. Perfeito, Gisela. Isso me faz lembrar também essa questão do implante. A pessoa, às vezes a pessoa tem a ilusão de que colocou o implante coclear, vai sair ouvindo normalmente. Acho que é bastante importante a gente esclarecer o que o implante coclear vai levar para o cérebro da pessoa. Isso. O implante coclear vai levar um estímulo elétrico para esse cérebro. Então, nós vamos ter que aprender a ouvir através do implante. Então, esse novo tipo de informação que chega para o cérebro, pensando num paciente que tem uma surdez súbita, ele ouvia, de repente ele perdeu tudo. Então, ele vai ter que sair de um padrão de normalidade para conseguir detectar um som, um estímulo elétrico, tá?
Pensando no paciente que era usuário de aparelho auditivo, então ele sai de um estímulo sonoro, das ondas sonoras, para um estímulo elétrico. Então, em qualquer situação, é um processo que requer um trabalho terapêutico. Em média, pensando num paciente adulto, a gente leva 1 ano, em média, para conseguir adequar essa escuta. Tá? E aí é importante a estimulação, né, Gisela? E você tem uma tese de doutorado maravilhosa, onde você estimulou adultos que tiveram perda auditiva unilateral, né, de uma orelha só, e que receberam implante coclear. E aí você fez um trabalho com os jogos do Afinando o Cérebro. Conta pra gente quais foram os seus resultados e qual que é a sua percepção desse treino com os jogos do Afinando o Cérebro para ativar o cérebro dos seus pacientes. Então, assim, não adianta fazer o implante e não ter esse trabalho de reabilitação. Aí os resultados serão muito, muito pequenos, né? Nós não aproveitaremos, eu brinco que a gente estaria com uma Ferrari no ouvido funcionando como um Celta, tá? Então, o paciente precisa desse treino, ele precisa fazer esse treino em casa, não é só na terapia, vem uma vez por semana comigo, mas 3 ou 4 vezes em casa, ele vai ter que dar continuidade nesse processo. Então, a gente pensando nisso, nós fomos buscar, né, na época que eu fui chamada para fazer esse trabalho com os pacientes de pós-doc, né, quando começou o trabalho em perda unilateral no Brasil, foram os 3 primeiros casos, então eu pensei nessa possibilidade, fui buscar a parceria da Ingrid e da Diana, porque eu queria justamente uma possibilidade de um programa que nos possibilitasse controlar esse paciente à distância. E é o que nós temos, né, dentro do Afinando o Cérebro. Então, a Diana e a Ingrid desenvolveram um protocolo, né, e eu vou apresentar aqui os resultados desses pacientes. Então, assim, num primeiro momento, o que nós pensamos? Em trabalhar com esses pacientes, como a gente trabalha com os pacientes uma alteração de processamento auditivo central, tá? Mas nós percebemos que só os 3 ou 4 meses de terapia não seria suficiente. Espera um pouquinho só, gente. Não seria suficiente. Eu acho que eu fechei. Espera aí, eu vou abrir aqui. Eu tenho tempo? Temos 6 minutos. Então, deixa eu ver aqui, protocolo. Enquanto você procura, eu até vou dar uma dica para quem está bem interessado neste protocolo, nos resultados. Nós temos um capítulo que Diana e eu temos a honra de sermos coautoras desse capítulo com a doutora Gisela, que é sobre a reabilitação da surdez unilateral e das perdas assimétricas. É um protocolo de avaliação e que traz aqui uns insights muito interessantes. É o capítulo 35 do Tratado de Implante Coclear, que foi publicado recentemente. Então, foi publicado em 2021, se eu não me engano, né, Gisela? É bem recente. Foi lançado agora no nosso congresso da Fundação Otorrino, né? Saindo do forno, gente. Então, o Tratado do Implante Coclear tem muitas informações importantíssimas para quem está interessado no tema, e o capítulo 35 traz essa informação bem precisa. Não estou conseguindo achar. Eu estava com essa aula aberta, vocês sabem como é que é, né? E na hora que eu fui fechar a aula anterior, eu acabei fechando também. Vamos ver se eu consigo, tá? Achar aqui. Algo que me chamou muito a atenção nos resultados da Gisela foi a diferença entre paciente que fez o treinamento e paciente que não fez o treinamento. Uma diferença muito sensível, que faz a gente entender, assim, reforça a necessidade da terapia, da estimulação. Não é só ativar um implante coclear, precisa de uma estimulação para que o cérebro aprenda a usar essa informação, né, Gisela? Com certeza. Então, assim, os resultados, eu não estou achando, gente, os resultados que nós tivemos foram muito significativos. Então, eu vou trazer aqui um gráfico que eu tenho, tá? Essa é da avaliação, essa não é dos resultados. Então, assim, o que nós tivemos com esses pacientes? Nós tivemos um resultado muito satisfatório no que diz respeito à integração binaural, porque vocês pensem em um ouvido ouvinte normal
e um ouvido que perdeu de uma hora para outra, né? Esse ouvido ficou zerado e precisou fazer implante coclear. Então, nós tínhamos que tentar equalizar, trazer esse lado implantado para um lado normal. Então, o que nós obtivemos depois de 3 meses, nós já tivemos uma integração muito grande dos dois lados, né? Eles conseguiram, mas depois de 1 ano, então 12 meses de trabalho auditivo é o ideal pensando num paciente implantado. E um desses casos, ele mudou para o sítio, não tinha internet, então ele ficou sem estimulação. Depois de 12 meses, o resultado desse paciente foi infinitamente inferior aos outros 2 pacientes que não interromperam o trabalho. Então, assim, o que mais nos chamou a atenção foi a questão da integração dos 2 ouvidos, né? E nas atividades binaurais, eles conseguiram atingir. Então, nós ficamos muito satisfeitos com esses resultados. E como que eu faço esse trabalho com criança? Porque com adulto, gente, vocês pensem que um ouvido estava com implante, outro ouvido. Então, eu tenho que ocluir o ouvido bom. Então, nós temos o fone de ouvido que você fecha um lado só. No Afinando o Cérebro, a gente tem também, né, as configurações que eu posso fechar a entrada de um lado. E no caso de criança, eu trabalho também, por exemplo, pensando no implante, o rondo ou o canso, que é aqui. A hora que eu coloco o fone de ouvido, ele tem um imã que ele puxa o implante, então não dá para fazer um trabalho. Então, o que a gente faz? A gente faz o uso de conectores via cabo ou sistema wireless, que a gente também tem essa possibilidade, tá? Então, foi assim que nós trabalhamos com os pacientes. Gisela, e os pacientes adultos se adaptaram a essa dinâmica de jogos que o Afinando apresenta? Como foi essa experiência? Muito, muito, né? Principalmente, eram 3 casos, né? Nessa primeira amostra que nós tivemos. As 2 mulheres, elas se adaptaram muito bem. E ao final dessa pesquisa, depois de 12 meses, né? Porque esse programa foi disponibilizado para elas. E ao final, são pessoas de uma origem mais simples. Ao final de 12 meses, elas não tiveram mais acesso. E uma delas reclamou muito, que ela falou que ajudava muito no processo para ela, né? Tá? Conta para ela que tem o freemium, que tem lá os jogos, que diariamente tem 5 jogos que ela pode continuar treinando gratuitamente. Eu vou falar para ela, então. Tá? Ela só precisa fazer a conta, né, fazer o cadastro, aí ela entra, todo mundo que faz o cadastro tem acesso aos 5 jogos por dia gratuitamente, justamente para permitir para pessoas que não tenham, infelizmente, a condição de ter todo o pacote do Afinando o Cérebro, com todas as vantagens, pelo menos poder manter o cérebro ativo. Tá. Uma outra coisa que eu acho importante eu trazer também para vocês é que eu começo a usar o Afinando o Cérebro para os pacientes a partir de 4, 5 anos de idade, os deficientes auditivos, porque a gente sabe que eles já vêm com uma alteração de processamento pela via auditiva que tem alteração desde pequenininho, né? Uhum. Então, as crianças tendo a possibilidade, maturidade para isso, eu já entro e já começo a fazer o trabalho. E isso faz uma diferença muito grande, pensando também no implante sequencial, gente, não só em perda unilateral, no implante sequencial, que um lado está aqui em cima e outro está aqui embaixo, eu também uso muito Afinando o Cérebro para tentar fazer com que o implante que foi realizado depois de um período possa se equiparar ao primeiro lado. Né? Perfeito. E você usa o Audibility como uma ferramenta para monitorar a evolução dos seus casos? Sim, com certeza. No início eu faço avaliação e depois de 4 meses pensando nos adultos eu reavalio e as crianças eu vou reavaliando de 6 em 6 meses. Uhum. E dá para fazer conectado diretamente pelo cabo no implante, né? Sim, dá para fazer conectado, ou quando é implante, eu posso usar o fone de ouvido. Uhum. Quando é o implante retroauricular, eu uso o fone de ouvido. Perfeito. Tá? Uhum. Muito bom. É uma pena que já está acabando o nosso horário. Diana, você tem ainda alguma questão? Aqui todo mundo falando, elogiando o nosso encontro. Gisela, obrigada. Acho que foi super esclarecedor e quanto mais a gente puder levar esse tipo de informação, principalmente da importância da gente identificar precocemente, né, porque vai fazer com que essa criança tenha uma vida normal
em relação à linguagem, depois em relação à escola, isso é fundamental. E a gente perceber também que mesmo no adulto, ainda assim tem muita coisa para se fazer, Muita coisa. né? Isso é muito importante. Até porque se a gente não ajuda essa audição do idoso, existe uma, né, do adulto, do idoso, existe uma potencialização, como a Gisela falou, e como a gente sempre fala, da chance de uma demência se instalar mais precocemente, né? Isso. E assim, eu fico encantada, né? Eu trabalhei durante 20 anos só com aparelho auditivo e fazem mais 20 anos que eu trabalho com aparelho com implante. A possibilidade dessas crianças, quando são diagnosticadas bem cedo, e quando não tem nenhuma comorbidade associada, de terem uma vida dentro de um padrão de normalidade. Elas só lembram que são surdas quando elas vão dormir, né? Ou tomar banho. E hoje, mesmo na piscina ou no mar, elas têm um protetor do implante que elas podem até nadar. Que legal. Maravilhoso, né? É a tecnologia, a ciência em prol da humanização desse nosso trabalho que impacta tanto a vida das pessoas, né? Porque é a comunicação que nos torna verdadeiramente humanos. Gisela, muito obrigada pela sua presença. Imagina. Se você tiver um recado final, lembrando que as pessoas que estão aqui podem divulgar, mandar essa live para colegas que trabalham em regiões que não têm tanto acesso ao fonoaudiólogo que trabalha com implante coclear, para familiares dos pacientes, enfim. Fiquem muito à vontade para divulgar toda essa informação com tanta precisão e generosidade que a Gisela nos trouxe. Eu acho que foi o que a Diana trouxe. Eu acho que a importância maior é um diagnóstico precoce, então, para a família não deixar o tempo passar, né? Não escutar algumas pessoas falar, espera chegar até os 12 meses. Se a família desconfiou, se a mãe desconfiou, a gente tem que ir atrás, ir para um otorrino e fazer uma avaliação audiológica nessas crianças. Tá bom? Muito bom. Muito obrigada pela sua presença e por toda a audiência, não é mesmo, Diana? Obrigada, Gisela. Obrigada, Ingrid. Obrigada a todos que estão aqui assistindo. E quem ainda não conhece o Afinando o Cérebro, a gente tem o link aqui na descrição desse vídeo. Lembrem-se que segunda-feira é o nosso dia aqui no canal do Afinando o Cérebro, sempre com conteúdo aqui no YouTube. E lembre também que a gente tem o Instagram, Facebook, para você acompanhando todas as novidades que a gente tem aqui no Afinando o Cérebro. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada, Gisela. Boa tarde a todos. Beijo. Beijo, obrigada. Tchau.